A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir o Jornal da Educação desta sexta-feira, 20 de março. Séries lança pós-graduação em alfabetização e neurociências. O FRN realiza assinatura de pacto institucional em defesa das mulheres. A Adurne Sindicato realiza reunião ampliada para esclarecer pagamento de precatórios. Não caia em golpes. O Adurne Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. Escola de Saúde da UFRN abre vagas para curso técnico em cuidados de idosos com seleção por sorteio. Você vai ouvir a última peça da campanha em alusão ao Dia Internacional da Mulher do Adurne Sindicato. 21 de março, um dia de consciência e luta contra a discriminação racial. Filarmônica da UFRN abre temporada 2026 com concerto negro que celebra matrizes afro na música sinfônica. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. O Centro de Ensino Superior do Seridó, em Caicó, por meio do Departamento de Educação, está com processo seletivo aberto para o curso de pós-graduação Lato Sensu, Alfabetização mais Neurociências na Educação Integral. Ao todo, são ofertadas 250 vagas e as inscrições podem ser realizadas até o dia 29 de março, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. Para se inscrever, os interessados devem acessar o SIGA-A e seguir o caminho SIGA-A, especialização em alfabetização, mais neurociências na educação integral, séries UFRN, inscreva-se. Os documentos solicitados também devem ser enviados pela própria plataforma. Podem participar da seleção gestores, professores e profissionais graduados que atuem ou tenham interesse na área de alfabetização vinculados a instituições públicas ou privadas. O curso será realizado em módulos, com cada componente curricular ofertado mensalmente em 3 turnos, totalizando carga horária de 380 horas e duração de 18 meses. A seleção será realizada por meio da pontuação de atividades e produções acadêmicas e profissionais desenvolvidas em escolas públicas e em outras instituições educativas. Também serão considerados critérios como autoria de livros e artigos em periódicos da área, além da participação em eventos científicos, com ou sem apresentação de trabalhos. O resultado final está previsto para o dia 7 de abril. Confira o edital completo no site do Adurne Sindicato. Jornal da Educação. Extra Classe. A UFRN assinou nesta sexta-feira o Pacto Institucional em Defesa das Mulheres com medidas para prevenir e enfrentar violências de gênero na universidade. O Adurne Sindicato também integra o compromisso, reforçando a atuação em defesa dos direitos das mulheres. Saiba mais na reportagem de Rebeca Oliveira. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte realizou nesta sexta-feira, dia 20, a assinatura do Pacto Institucional em Defesa das Mulheres, consolidando o conjunto de ações voltadas à promoção de direitos e ao enfrentamento das violências de gênero no ambiente universitário. O Adurne Sindicato também assinou o documento, reforçando seu compromisso com a pauta. A atividade ocorreu no auditório do Centro de Tecnologia, no campus central. A programação completa contou com a mesa redonda, que discutiu os desafios e os caminhos para reduzir desigualdades de gênero e raça na ciência. A iniciativa faz parte da campanha Você Não Está Só, a UFRN Está Com Você, coordenada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, com participação de diferentes setores da universidade. O documento estabelece diretrizes e ações estruturantes que envolvem desde a criação de protocolos institucionais com perspectiva de gênero até a definição de fluxos padronizados
especializados para o atendimento de casos de violência contra as mulheres. Também estão previstas medidas de formação continuada, ampliação de canais de acolhimento e fortalecimento da produção de dados e transparência sobre o tema. A vice-presidenta do Adurne Sindicato, Isaura Brandão, acompanhou a atividade e destaca: Hoje, a UFRN vivenciou um momento que não foi apenas simbólico. Na verdade, foi um gesto, a demonstração de um gesto de compromisso, de posicionamento e de responsabilidade coletiva com todas nós. Essa assinatura marcou um passo bastante firme diante de uma realidade que ainda nos fere, também silencia e atravessa a vida de todas nós mulheres. Na ocasião de hoje, o reitor nos lembrou mais uma vez que nós precisávamos, que a universidade precisa da participação de todas as pessoas. Para ela, a assinatura do pacto representa um avanço diante de uma realidade ainda marcada por silenciamentos e múltiplas formas de violência. Isaura também ressalta: Então, mais do que um documento, esse pacto, ao meu ver, se constitui como um compromisso, um compromisso vivo, que precisa ser assumido e praticado todos os dias, em todos os espaços da UFRN, corredores, salas de aula, nas relações interpessoais, entre amigos, entre chefes e subordinados, enfim, todos os espaços. E a UFRN, nesse momento da assinatura do pacto, se colocou, ao meu ver, ao lado das mulheres. E, mais do que isso, afirmou que essa luta é de todas e de todos nós. Então, a gente segue acreditando, com coragem e com responsabilidade, na construção dessa universidade, que ela siga passos cada vez mais propositivos, passos mais longos para uma universidade mais justa, mais segura e também verdadeiramente comprometida com a vida das mulheres. Rebeca Oliveira para o Jornal da Educação. Direitos do professor e da professora. O Adurne Sindicato vai realizar na próxima segunda-feira, 23 de março, uma reunião ampliada para prestar esclarecimentos sobre o pagamento dos precatórios relacionados ao acordo firmado pelos professores da UFRN no processo referentes aos planos econômicos Bresser e Verão. O encontro acontecerá às 15 horas no auditório da Biblioteca Central Zila Mamed, no campus central da universidade. Professores e professoras estão na ação dos precatórios. Eu tenho um convite muito importante para fazer para todos vocês. No dia 23, às 15 horas, no auditório Zila Mamed, nós teremos uma reunião ampliada para tratar do pagamento da ação dos precatórios para aqueles professores que fizeram o acordo. Para dar maiores informações, nós contaremos com a presença do Dr. Igor Clemente, que é juiz no TRT 21 e responsável pela expedição dos precatórios no Tribunal Regional do Trabalho. Então, essa vai ser uma reunião onde os professores que fizeram o acordo podem tirar suas dúvidas acerca do pagamento do acordo na ação dos precatórios. Para aqueles professores que não optaram pelo acordo, eu estarei também presente na reunião e responderei dúvidas e darei informações acerca do andamento do processo que está no TST. E atenção, docente sindicalizado, criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. Fique atento. Informamos aos docentes sindicalizados ao Adurne Sindicato que a entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Fique atento. Criminosos estão tentando aplicar golpes por meio de mensagens de texto enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adurne Sindicato ou do escritório Amunemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Alertamos, portanto, que os nossos números de telefone oficiais são 84 32 11 92 36 ou 84 99119 6461 no WhatsApp. Depois do intervalo, Escola de Saúde da UFRN abre vagas para curso técnico em cuidados de idosos com seleção por sorteio. Você vai ouvir a última peça da campanha em alusão ao Dia Internacional da Mulher,
produzido pelo Adurni Sindicato. E ainda, 21 de março, Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Filarmônica da UFRN abre temporada 2026 com concerto negro que celebra matrizes afro na música sinfônica. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. A Escola de Saúde da UFRN abriu o edital referente ao preenchimento de vagas residuais do curso técnico em cuidados de idosos. As inscrições seguem abertas até 24 de março de 2026 no site da Comperv, na seleção de cursos técnicos. Estão sendo ofertadas 38 vagas, além de cadastro de reserva para os candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos no respectivo edital. A taxa de inscrição é de R$ 30, com o candidato podendo solicitar isenção caso atenda aos critérios estabelecidos no documento. A seleção será realizada por sorteio eletrônico utilizando a plataforma random.org no dia 28 de março de 2026, durante reunião online gravada, cuja participação dos candidatos é facultativa. O curso técnico em cuidados de idosos da Escola de Saúde da UFRN é presencial, com aulas no turno vespertino e início previsto para o primeiro semestre de 2026. Com duração mínima de 18 meses, a atividade é composta por aulas teóricas e práticas integradoras de formação realizadas de segunda a sexta-feira na sede da Escola de Saúde, localizada no campus central da UFRN em Natal. Saiba mais em www.adurni.org.br. Jornal da Educação. Extra Classe. Hoje veicularemos a última peça da campanha em alusão ao Dia Internacional da Mulher, produzida pelo Adurni Sindicato. Ouça a seguir a professora da Escola Multicamp da UFRN, Ana Luísa. Em sua fala, ela traz um posicionamento a respeito de como é ser docente, mulher e mãe. No limite, ser mãe, docente e mulher é uma escolha política. Não se calar nesse lugar de privilégio que insiste em nos apagar. Ser mulher, docente e mãe é viver em tensão permanente. É ter que dar conta de tudo depois que os filhos dormem e o corpo já está exausto. É ter o tempo capturado pela lógica do produtivismo que silencia a maternagem. É uma experiência de provar que a gente é capaz, mas o cuidado, o cansaço não aparece nos artigos, nos relatórios e qualquer produção. E aqui a minha solidariedade a todas as mães pretas, indígenas e em condição de vulnerabilidade, que vivem essa experiência enfrentando camadas muito mais profundas nesse sistema forjado pelo machismo estrutural e ainda assim sustentam a vida.
No Dia Internacional contra a Discriminação Racial, o debate vai além da reflexão e expõe como o racismo segue estruturando desigualdades no Brasil. Nas universidades, o acesso aumentou, mas a permanência e o reconhecimento ainda não são iguais para todos. Para o Adurni Sindicato, enfrentar esse cenário exige tratar o racismo como um problema estrutural e fortalecer a educação pública com inclusão e justiça social. O Dia Internacional contra a Discriminação Racial costuma aparecer no calendário como um momento de reflexão, mas a verdade é que pouco muda quando a data passa. No Brasil, o racismo não é uma exceção nem um desvio de comportamento. Ele faz parte da forma como a sociedade foi construída e segue influenciando quem tem mais acesso à educação, ao trabalho e aos espaços de poder. Ao observar as universidades nos últimos anos, a presença de estudantes negros e negras cresceu, resultado direto de políticas de ações afirmativas que foram duramente questionadas quando surgiram. Mesmo assim, entrar na universidade não significa ocupar esse espaço em condições iguais. As diferenças aparecem no dia a dia, nas oportunidades de pesquisa, no reconhecimento acadêmico e na permanência desses estudantes ao longo do curso. A docente aposentada da UFRN, diretora do Adurni Sindicato, Vilma Vitor, destaca acerca deste cenário. Essa data ela é extremamente importante. No Brasil, a luta contra a discriminação racial se intensificou após a Constituição Federal de 1988, porque foi incluído o crime de racismo como inafiançável e imprescritível. Outro avanço do advento da lei, que tornou obrigatório o estudo da história e a cultura indígena e afro-brasileira nas escolas. Então, veja, tudo isso provoca impactos na estrutura social, devem ser observados e respeitados, porque, enfim, são leis. E o Brasil, cada dia, ele se mostra ainda muito discriminatório da questão indígena e da raça negra. Então, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é um lugar de branco, ainda hoje, apesar da legislação das cotas, apesar dessas duas legislações que foram implementadas depois da Constituição de 88, ainda possui nos seus quadros, tanto de alunos, de professores, de funcionários, pessoas de cor clara. Então, veja, isso significa que a sociedade ainda não absorveu a necessidade de respeitar a lei, simplesmente. Um dos meios de combate à discriminação social é a educação. Para o Adurni Sindicato, falar sobre discriminação racial também é defender a universidade pública como um espaço que precisa ser cada vez mais diverso e comprometido com a justiça social. Isso envolve garantir condições reais de permanência, fortalecer políticas inclusivas e reconhecer que não há neutralidade possível diante de desigualdades tão profundas. O 21 de março, nesse sentido, não deveria ser um ponto fora da curva, mas parte de um debate contínuo que ainda está longe de se encerrar. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação. Agenda da Educação. A música que ecoa na memória e celebra identidades. A temporada artística de 2026 da Filarmônica da UFRN começa com um gesto cheio de significado e sensibilidade. Um concerto que coloca no centro do palco a presença, a memória e a força criativa das matrizes negras da música de concerto. Olá, meu nome é André Muniz, eu sou o regente da Filarmônica UFRN e nesse sábado, dia 21 de março, com sessões às 18h20, nós teremos o primeiro concerto da nossa temporada. E essa temporada ela é toda voltada para a questão de êxodos, diásporas. E a gente não poderia começar por um tema que não fosse diferente, que é a presença da música negra na sala de concerto. Então, esse será um evento onde todo o repertório, ele foi composto ou por compositores negros que tiveram sua presença apagada na história da música, ou também o inverso,
compositores europeus, né, que viram nas melodias, nas escalas oriundas do continente africano, né, uma possibilidade de render homenagem, da possibilidade de visualização à cultura oriunda desse continente. Então, a primeira obra que nós executaremos será a African Suite, de um compositor inglês chamado Samuel Taylor, ele filho de um médico da Serra Leoa e uma inglesa, e que foi muito importante ali no final do século XIX, começo do século XX, na Inglaterra, mas também terminou sendo muito adotado, né, pela comunidade afro-americana. Em seguida, a gente traz uma sinfonia de um compositor chamado Joseph Bologne, também chamado Chevalier de Saint-Germain, né? Ele, um caribenho, né, filho de uma negra escravizada, junto com um lord francês, e que chega na Europa, ali mais ou menos contemporâneo a Mozart, e que desenvolve uma música belíssima, riquíssima, né, que a gente prospectou. Em seguida, nós temos o segundo movimento da Sinfonia do Novo Mundo, de um compositor chamado Anton Dvořák, né? Esse, ao receber o convite para vir morar nos Estados Unidos, constrói essa sinfonia chamada Sinfonia do Novo Mundo, e ele traz elementos característicos das três culturas, né, que alicerçavam a civilização americana. A cultura dos povos originários locais e, sim, a cultura dos negros que chegaram escravizados lá, né? Especificamente, ele usa uma melodia belíssima, né, de um tipo de manifestação musical chamado spiritual. Logo em seguida, a gente desce para o Brasil, né, e aí a gente tem a Dança de Negre, de um compositor chamado Lourenço Fernandes, branco, né, mas que trouxe toda essa questão rítmica, cultural, né, que nos aproxima das culturas africanas. E, para terminar, uma homenagem, né, a Chico Science, né, uma suíte Nação Zumbi, nos seus 60 anos, se estivesse conosco ainda de vida. Então, os ingressos poderão ser retirados na sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, através do simpla.com, né, são gratuitos, né, e a gente sempre tem dito, né, não conseguiu tirar no Simpla, temos a nossa fila da esperança, que geralmente ninguém nunca ficou lá de fora. Mesmo que não consiga ingresso, venha à sala do concerto, ou às 18 ou às 20 horas, que serão muito bem-vindos. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta! A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.